Decorator. Esse pattern é extremamente usado em bibliotecas nativas do Java. Não é à toa, ele é muito poderoso. Veja aqui nesse corte um simples exemplo usado e entenda de vez como usá-lo em projetos. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se aqui no canal. Estou postando semanalmente cortes como esse, de assuntos direto ao ponto. E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir e fique à vontade para deixar seu comentário. O próximo design pattern que melhorou muito com programação funcional é o Decorator. O que o Decorator faz? Dinamicamente agrega responsabilidades adicionais dos objetos. Decorators fornece uma alternativa flexível ao uso de subclasses para extensão de funcionalidades. Ele é muito complicado, mas eu aposto, a definição, mas eu aposto que você já viu ele e você tem trauma. Esse new buffet reader, new file reader, new file, eu tenho um arrepio até hoje quando eu vejo esse tipo de chamada. Por quê? Quando eu fui aprender lá em, deixa eu ver o ano que era, 2002, quando eu estava fazendo computação, eu programava em C, muito bem, e daí falava assim, vamos escrever um arquivo em Java. Eu não entendia programação, eu não sabia programação orientada a objeto na época, porque Java era a última linguagem da moda na época. Eu falei, vamos aprender. Imagina alguém que não sabe orientação a objeto. Primeira coisa que eu sempre gostava era ler e processar um arquivo. Eu gostava muito de maratona de computação. Então você pega os dados do arquivo, processa e grava de novo. A hora que eu leio esses construtores concatenados, um atrás do outro, os construtores um chamando em seguida do outro. Eita, esqueça também. Enfim, um construtor chamando o outro, eu me assustei na época. Só que vamos tentar dividir isso para você com um exemplo mais prático, mas esse cara é o meu decorator. Vamos imaginar que eu tenho um item, o item tem um preço, de novo em int, porque eu sou muito preguiçoso, e esse item tem um preço. Só que qual que é o meu probleminha? Esse meu item, ele pode ter vários extras. Eu posso ter um item com um determinado tipo de envio, SEDEX, carta normal, e vai mudar o preço. Eu posso ter um item com um imposto diferente. O item importado é um preço para o outro. Eu tenho um item com uma embalagem especial, um item com não sei o quê. Quer dizer, eu posso fazer qualquer combinação entre esses caras. Eu posso ter envio normal, que não paga nada, como eu posso ter o SEDEX, que é mais caro, o SEDEX com embalagem de presente. Quer dizer, eu tenho que combinar e somar tudo no final desse preço. E se eu vou dar para vocês 10 segundos para vocês refletirem, como que vocês implementariam isso? Imagina como que ia ficar o seu método getPrice. A quantidade de if que ele ia ter para você fazer isso. Eu posso ter de 1 até n tipos de envio, posso ter 1 até n imports, eu posso ter tipo de embalagem e tudo opcional. Daí a gente sempre falou, há 5 minutos atrás, eu falei que era ruim o método fazer várias coisas. Daí, como que você resolve isso sem dar muita responsabilidade pro seu getPrice? Não é um problema tão simples de se resolver, beleza? E aí é o excelente caso pro Decorate. Quando eu tenho alguma coisa, eu tenho uma série de comportamentos opcionais que eu quero compor. Como que eu resolvo esse problema com o Decorate de orientação a objetos? Eu vou lá e crio uma interface item, vê que eu criei uma interface de novo. Criei um tipo de novo. E essa interface item tem só um método que chama getPrice, beleza? A nossa implementação do meu item, que é o livro, por exemplo, ela vai implementar o método getPrice, vai receber o preço e vai resolver e vai retornar o preço que eu passei, beleza? Isso é a implementação concreta do meu livro, beleza? Meu próximo passo, até aí tudo bem normal. Eu só extraí a interface e criei um tipo de livro. O próximo passo é criar uma classe abstrata chamada itens extras, e essa classe itens extras, ela vai implementar também o item, beleza? Pode ver que eu tenho o método getPrice. Só que ao invés de receber um valor de um item, receber um preço de um item, como o nosso livro fazia, reparem bem que ela está recebendo um item no construtor, beleza? O preço que ela retorna é o item.getPrice. Beleza? Quer dizer, então eu criei um itens extras que implementa item e como se ele embalasse uma implementação concreta do meu item. Beleza? Por isso que ele chama decorator. Ele está decorando esse cara.
Uma implementação de um item opcional, como que fica? Eu vou lá e estendo o meu itens extras. Beleza? Eu continuei recebendo um item no construtor, só que você pode perceber agora que é qualquer implementação do meu item, e eu tenho o meu getPrice. O que o meu getPrice faz? O entrega internacional, ele não adiciona $5 ao meu preço do item que está vindo? Então eu coloco no meu método getPrice da implementação, eu dou 5 mais super.getPrice. Quer dizer, eu estou dando 5 e falando, ó, o item que eu estou recebendo no meu construtor, eu estou somando 5 para ele. E da mesma forma, eu estou lá com o meu embalagem de presente. Ela estende itens extras, recebe um item no construtor. E eu vou lá e dou item.getPrice, adiciono 15 mais o valor do item que eu estou recebendo. É muito importante você perceber que tanto os itens extras quanto o meu item concreto, que é o meu livro, todos eles implementam um item. Então, o meu construtor do Gift Pack pode receber tanto um International Delivery, que ele implementa itens, quanto o meu livro, que também implementa itens. Beleza? Como que eu uso isso? Eu vou lá e criei um livro novo, com meu item, eu dei .getPrice. Meu Java é mágico, ele foi lá e imprimiu 10, que é o valor do meu livro que eu passei. O livro é um item, beleza? Que implementa a interface item. O International Delivery, ele também é um item, porque ele estende abstract itens, que olha o polimorfismo aí, que ele implementa itens também. Só que ao invés de passar um valor, eu vou passar meu livro para o meu construtor. Que o valor do esse meu livro vai receber pelo construtor. Vou voltar um slide. Quando eu fizer international.getPrice, o que ele vai fazer? O valor, não é esse, desculpa, o 5 mais o valor do livro, que era 10. Então ele vai ser 5 mais o que ele recebeu por parâmetro, que vai dar 15 no meu total. Beleza? Você vê como que eu encapsulei ele, quer dizer, eu tenho meu livro e eu adicionei um comportamento ao meu getPrice sem ter que mexer no meu código do getPrice do meu livro? Só que o Decorator é ainda mais legal. Agora que você vai lembrar daquele construtor do Java. Como todo mundo implementa itens, eu posso... lembrei, Otávio. Encadear, que eu queria falar. Viu como o background funciona ainda. Tô velho, mas lembra. O que eu faço? Eu vou lá getPrice e ao invés de ter um construtor de item só, eu vou ter 2. Quer dizer, eu vou ter o livro, daí eu vou passar a instância de livro para International Delivery, vai ser um item também, e meu gift packing, ele vai receber o International Delivery. Então, quando eu dar um getPrice, ele vai colocar 15 do gift packing mais super.getPrice. O super dele, o item.getPrice, o item do gift packing é o International Delivery, vai ser mais 10, mais 5, desculpa, e o item do International Delivery é o book, quer dizer, eu encadeei todos os meus construtores para conseguir decorar. Mas qual que é a graça do Decorator? Eu consigo compor comportamentos opcionais. Lembra que tinha lá que o Decorator eu adicionar comportamentos opcionais a um objeto e poder intercambiar esses comportamentos? É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou podendo colocar o tipo que eu quiser. Por exemplo, se eu quisesse colocar 2 gift pack, porque o cara pediu para mulher 2 vezes, era só colocar um novo construtor. New International Text, New Gift Pack. Quer dizer, eu consegui adicionar comportamento no meu livro sem nunca ter mexido na implementação. Então, eu consegui decorar o meu livro com comportamentos sem ter que mexer na implementação do meu livro. E isso é a beleza do Decorator. Muito legal, né? Espero que vocês estejam gostando. Quem não conhecia, não conhecia tanto esses caras, tem a mesma... Eu torço que vocês tenham a mesma sensação de quando eu descobri a aplicação prática desse pato. Eu falei assim, que legal. Daí você entende por que o Java é daquele jeito. Só que, ao mesmo tempo, eu tive que criar um monte de subclasses. Eu tive que criar a classe abstrata, a implementação. Eu tive que criar implementações. Eu tive que criar toda uma hierarquia de tipos para conseguir decorar. De novo, tive que pagar o trade-off. Eu consigo melhorar isso com programação funcional? Claro. Que programação funcional eu tenho? Eu tenho uma outra interface que é a function. Outra interface funcional que é a function.
A gente viu que o consumer, ele recebia um valor e retornava void. A function, ele recebe um valor de um tipo e retorna do segundo parâmetro do tipo. Quer dizer, eu recebo o valor de um tipo e retorno do tipo. Por um acaso, a nossa function, ela recebe integers e retorna integers. O que a nossa function faz? Ele vai receber, a function chama gift packing, ela vai receber um valor e vai somar 15 a esse valor. Quando eu chamar o método da interface function, que é apply, e passar book.getPrice, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10, passar e somar com o 15 da function. Eu vou aplicar minha function. Vê que eu tenho o mesmo resultado do decorator sem ter que criar hierarquia de tipos e ainda tudo pode melhorar. Aqui mais um exemplo, eu estou criando uma outra function de taxas internacionais que soma 50 no valor. Sempre quando eu estou palestrando no exterior, eu faço a piada de que é um absurdo o preço que a gente paga de imposto para trazer as coisas do Brasil. Eu estou aplicando a function 2 vezes. Só que a function tem outro método que chama endem. O que esse método faz? Ele pega uma function, a saída de uma function e aplica na outra. Então eu consigo criar uma cadeia de functions. Pode ver que eu peguei a minha function gift packing, apliquei ela e depois eu vou aplicar o intent taxes e aplicar em cima do meu valor. Quer dizer, eu pego o meu valor, aplico uma função e depois aplico a outra. É a mesma coisa que a gente fazia no decorator. Então eu posso combinar as minhas funções. Quer dizer, eu tive com programação funcional, com uma interface funcional de function, o mesmo resultado que eu tinha no decorator sem ter que criar a hierarquia de tipos. E como que fica o meu item? Percebe que eu estou recebendo o preço e estou recebendo um vetor, uma collection de item extras ali no construtor. Para cada item, naqueles itens extras, eu vou lá e aplico. Como que eu uso isso? Set item extras e vou lá e aplico as duas funções. Então, eu estou pegando as duas funções e aplicando ao meu livro num for. E aí você pode falar de novo. Ah, Éder, mas nunca minha função ia ser uma linha só igual esse exemplo. Isso aí é exemplo de palestra. Tudo bem. Se crescer muito, eu vou lá, extraio da mesma forma para uma classe. Perceba a diferença aqui é o grande ponto central de eu entender a diferença de usar o design pattern de orientação a objeto e usar funcional. Com orientação a objeto, eu preciso criar as classes no começo. Aqui, com programação funcional, eu só vou criar as classes se eu precisar. Quando que eu crio? Se eu comecei a ter muitos tipos de packing, ou se o meu gift pack ficou muito grande e eu quero melhorar o meu código, tornar o meu código mais legível e mais manutenível. Eu vou lá e uso, como eu tenho uma classe agora e os métodos, percebe que ele é uma function, por quê? Eu estou recebendo um valor integer e retornando esse valor integer. Eu vou lá e agora aplico ele com método de reference. Eu vou lá e passo as funções de referência e eu consigo decorar o meu livro com número variáveis de comportamentos, como a gente fazia com o decorator. Muito mais clean e muito mais elegante. Beleza? Só que para quem já conhece funcional, olhou esse meu for aqui e falou assim, Éder, o que você está fazendo? Porque eu estou falando de programação funcional e eu estou usando o mesmo for, iterando e aplicando um por um. Vamos tornar esse for um pouco mais sexy. O que eu vou fazer? Eu vou criar um string. Eu estou recebendo, eu tenho uma lista, um vetor de funções. Eu estou criando um string desse vetor. Eu vou usar uma outra função de programação funcional, uma outra operação de programação funcional que chama reduce. O que o reduce faz? Ele pega uma coleção de objetos ou uma coleção de funções e retorna, uma coleção de funções, na verdade, e ele vai lá e transforma essa coleção de funções em uma função só. Ou uma coleção de valores e transforma em um resultado só. O que eu tenho que passar para o reduce? Eu tenho que passar, o primeiro, é o caso base. Você imagina que eu não tenho nenhuma item extras no meu código. O que eu tenho que fazer com o meu valor do meu preço? Qual função que é a base? É a função de identidade. Se lembrar aquela de matemática, a função de identidade eu estou passando um valor, retorna o outro.
se eu não tenho nenhum decorador no meu item, eu tenho que retornar o próprio valor do item. Então, essa função de identidade, eu recebo 10 de entrada e retorno 10. Mas, se eu tiver mais funções, qual que é a operação que eu vou usar para reduzir? Eu vou pegar a minha coleção de funções, a coleção de decorates, reduzir numa só. Eu vou pegar e usar o endem. Lembra que a gente usava o endem para aplicar, para grudar as minhas funções e criar uma função só? Eu vou usar esse reduce e isso vai ser transformado em uma única função, que é extras.apply. Então, eu estou pegando de uma forma bem funcional uma coleção de funções e transformando ela numa única. Beleza? Mas isso é só para mostrar mais um conceito. O importante é você entender que com programação funcional eu posso ter um decorator muito mais clean, muito mais elegante e muito mais manutenível. Beleza? Fala, Dev. E aí, gostou do vídeo? Aqui no canal Java Cortes tem mais cortes como esse. Ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos.